Na aula de hoje, você vai aprender sobre desequilíbrio ambiental. O que seria um desequilíbrio ambiental? Quero que você agora imagine como se fosse uma balança aí nas suas mãos. Nos dois lados dessa balança, a gente tem que ter aí o mesmo peso, né, para que ele esteja em equilíbrio. Se algum dos lados pesar mais, acaba que a gente desequilibra, ou seja, um lado vai para baixo e o outro lado vai para cima. Esse desequilíbrio, pensando apenas na balança, pode, né, a gente pode imaginar e gerar apenas o quê? Um é mais pesado que o outro. Porém, esse desequilíbrio no meio ambiente gera outros problemas, inclusive derrubando aí essa balança e quebrando ela. Por quê? Porque o desequilíbrio ambiental, ele está relacionado com este rompimento, com essa destruição do equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Se a gente tiver alguma alteração tanto nos próprios seres vivos quanto no ambiente em que eles estão, a gente vai ter um processo que pode afetar tanto aquele local onde eles estão, quanto locais ao seu lado, digamos assim. Então, o desequilíbrio ambiental, geralmente, ele não é focado em apenas um local. Ele acontece naquele local, mas ele pode se espalhar para outros. Por isso eu fiz essa associação aí com a balança, para você entender que não é só ali, né, aquele desequilíbrio ele vai se espalhar para outros locais. Então, olha só, o desequilíbrio ambiental, ele pode ser de forma natural ou ele pode ser causado pela ação humana. O que a gente tem visto nesse momento, nesse período em que a gente está no planeta, é que as ações humanas estão alterando também o desequilíbrio natural, ou seja, uma coisa que naturalmente aconteceria no nosso planeta, o ser humano está fazendo com que aquilo aconteça ou muito mais rápido, ou uma coisa que talvez não aconteceria, venha a acontecer. De forma natural, o que a gente poderia ter que poderia causar um desequilíbrio ambiental? Um terremoto, por exemplo. O terremoto, ele acaba fazendo aquela movimentação com a crosta e a gente tem um desequilíbrio ali. Podem cair árvores, podem, né, no caso de uma cidade, cair as construções e a gente vai ter ali um processo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio, no caso do terremoto, geralmente fica mais naquele local, né? Porém, se esse terremoto acontecer como aconteceu, né, com alguma usina nuclear, essa radiação pode acabar saindo dessa usina e indo parar em outros locais. Então, o desequilíbrio que aconteceu naquele ponto específico acabou gerando problemas ao seu redor. Então, se for no caso de um terremoto, né, isso também pode acontecer. Outros processos naturais, o vulcanismo, né, que é um vulcão entrando em erupção, um tsunami. Então, todos esses são processos naturais que, digamos, não teria ali a ação do homem, né, o ser humano fazendo algo ali, porém vai desequilibrar sim aquele ambiente. Além disso tudo, a gente vai ter outras coisas. Por exemplo, introdução de espécies exóticas. Quando a gente tira uma espécie de um local e transfere ela para outra, pode ser que ela nunca tenha estado naquele ambiente. Sendo assim, ela não vai ter um predador só para ela, ou seja, não tem algum animal que coma aquele animal. Sendo assim, ele acaba, né, competindo com outros seres vivos ali pelo alimento, pelo seu abrigo, enfim, vai acabar tendo um desequilíbrio naquele local, incluindo levar alguma espécie em extinção, né? Alguma espécie daquele local pode entrar em extinção por conta da introdução de espécies exóticas. Isso acontece muito com plantas, porque é uma coisa fácil, né? Uma semente é uma coisa fácil de ser carregada. Então, isso pode acontecer e acontece muito com plantas, porém a gente vê muito, né, contrabando de animais. Então, quando a gente leva um animal para um outro local, também pode acontecer um desequilíbrio, inclusive um desequilíbrio bem grande. E uma coisa que acontece é que, por muito tempo, usou-se outras espécies, inclusive exóticas, né, que nunca apareceram naquele local, para fazer o controle de espécies invasoras, ou seja, espécies que eram daquele local, mas que estavam em grande quantidade. Aí o que se fazia, né? Trazia-se uma outra espécie para se alimentar daquela ali. Só que chegava um momento que elas se alimentavam de todas aquelas, acabavam elas e elas começavam a se multiplicar. E daí aquela espécie exótica se transformava numa invasora e assim por diante. Então, por muito tempo fez-se isso, né? E a gente tem aí várias espécies invasoras, né? Espécies que acabam desequilibrando aquele local por conta da caça, da disputa por abrigo e tudo mais. Outras coisas, queimadas,
desmatamento, a poluição em geral, né? Tanto poluição líquida quanto a sólida. Então, tudo isso vai alterar de alguma forma o equilíbrio daquele local. Por exemplo, se você tem lá um lago onde tínhamos lá água cristalina, todas as espécies convivendo ali. Aí a gente vai lá, chega, constrói ali uma casinha e coloca o nosso esgoto saindo para esse lago. Toda aquela matéria orgânica acaba indo para esse lago e vai afetar aquilo ali de alguma forma. Geralmente de forma ruim, ou seja, vai desequilibrar aquilo que estava em equilíbrio, né? O que vai acontecer? Muita matéria orgânica, muita proliferação, por exemplo, de bactérias, de algas, pode acontecer uma eutrofização ou mesmo a morte de vários animais ali por conta da contaminação, ou seja, substâncias que eles não estavam ali acostumados e que acabam entrando em contato. Então, todo esse processo acaba desequilibrando ali. E aqui no Brasil, a gente teve 2 desastres muito importantes que foram, sim, pela ação humana e causaram um desequilíbrio ambiental gigantesco que até hoje a próprio ambiente, além das populações que vivem lá, né, sofrendo até hoje com esses desastres. Esses 2 desastres foi o de Mariana em 2015 e o de Brumadinho em 2019. Ali aconteceram o rompimento de barragens onde todo aquele resto de resíduos, né, todos aqueles resíduos de minério ali acabaram indo tanto para o solo quanto para o rio e acabou poluindo todo aquele ambiente ali. Então, até hoje, encontra-se, né, muito material, né, muito metal naquele local, tanto no solo quanto na água, e isso acaba desequilibrando todo aquele ambiente. Tanto que, até hoje, as famílias locais ali não conseguem mais, por exemplo, pescar, né, ou mesmo plantar naquele espaço. Bom, quais são as consequências desse desequilíbrio? São enormes e são gerais, assim, né? Não vai ser uma consequência única, um único problema. Por exemplo, esse que a prof mencionou. Se a gente teve ali todo esse derramamento, né, de ferro ali, de minério, o que eu tive de consequência? Eu tive a perda do local daquelas famílias, né, de uma cidade, das suas casas e tudo mais. Tive a perda do solo, né, então eles não podem nem mais construir lá, nem mais plantar lá. Tive a perda da água, que era subsídio para eles, assim como era fonte de alimento, porque pescavam. Então, eu tive várias consequências por conta deste desequilíbrio. Então, não é uma única, né? A gente vai ter várias. Então, por exemplo, extinção, que pode ser uma extinção grande, uma extinção em massa, né? De várias espécies. A gente pode falar da fome, que pode ser tanto dos seres humanos quanto de todos os outros animais que viviam ali, né? A falta de abrigo, tanto para os seres humanos quanto para os outros, e assim por diante. Então, a gente tem uma consequência grande, né, e muito grave. Mas o que a prof queria comentar aqui é que a gente tem uma consequência que a gente está vendo acontecer e que já é registrado historicamente, digamos assim, que é o quê? Novas e antigas doenças ressurgindo. O que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente pode ter, por exemplo, a migração de muitos animais de um local para outro. E daí a gente pode entrar em contato com esses animais que a gente não entrava antes, né? E aí a gente adquirir uma doença desses animais, como, por exemplo, a mutação de um vírus, que a gente já ouviu falar bastante, né? Então, a mutação de um vírus entra aqui no corpo humano e a gente tem uma doença e uma epidemia, uma pandemia acontecendo. Assim, a gente pode ter também, por exemplo, doenças que estavam erradicadas, ou seja, que tinham desaparecido, acabam voltando. Ou doenças que a gente quase não ouvia falar, como, por exemplo, a leptospirose, ressurgir depois de um terremoto. Porque todo o saneamento básico acaba sendo ali destruído por conta de um terremoto, né? E a gente acaba entrando em contato com a urina do rato, que transmite a leptospirose. Então, várias doenças que poderiam ter desaparecido acabam voltando por conta desses desastres, né? Por conta desse desequilíbrio. Da mesma forma, outras doenças novas, como, por exemplo, a gente viu aí do coronavírus e outras doenças, podem surgir, ou seja, vir à tona por conta desse desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio, a gente pode pensar, está acontecendo lá na floresta. Não, ele está acontecendo aqui com a gente, né? Ele está acontecendo em todo o local e ele afeta não só aquele local específico. Ele afeta
todo o seu redor também, podendo inclusive, né, levar para outros locais, como a gente também viu. Então, o desequilíbrio ambiental é um problema grave e é um problema que vai afetar todos os seres vivos, sem exceção, né, incluindo a gente. Então, pense sobre esse assunto, dá uma olhadinha sobre quais são os tipos de problemas que podem gerar esses desequilíbrios, principalmente aí a poluição, né, já que a gente ouve falar tanto dela. Dá uma olhadinha no blog sobre esses assuntos e a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo. Tchau!